Deus, ótimo dia, povo de Deus. Nós estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical, a mensagem da Escola Bíblica Dominical nesse domingo, dia 11 de janeiro de 2025. Estamos lendo Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2 você vai ouvir a narrativa fiel, Porque Maria, muitos teólogos dizem que Maria que completou essa narrativa para Lucas, o evangelista. Olha o que diz. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, olha lá, deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu gado. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Virando a página, glórias a Deus. Olha que está muito maravilhoso esse capítulo. Vamos continuar. Olha aí, ó. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam, olha aí, ó. Se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Viu aí? Maria que guardou essas palavras. Olha aí, continuando. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. Olha aí, ó. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aleluia. E pelo Espírito, o Espírito Santo, quando você vê com a letra maiúscula, Espírito é o Espírito Santo. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com eles procederem segundo o uso da lei,
Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava deles a todos os que esperavam a redenção em Israel. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia das festas. E regressando eles terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, olha essa palavra, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus, né? Vamos aqui fazer uma rápida explicação. Olha lá, o nascimento de Jesus aí no capítulo 2. A antiga promessa se cumpriu na plenitude dos tempos. O rei Messias veio ao mundo como uma pequena criança para salvar as nações. Jesus nasceu em Belém, a cidade natal de Davi, conforme anunciado pelo profeta Miqueias. Em Miqueias 5:2 está escrito aí, ó: Para tão solene ocasião não houve luxo nem riqueza dignos daquele rei. Porém, de modo humilde, deitado em uma manjedoura, objeto de madeira ou pedra para alimentação de animais, encontrava-se aquele que mudaria a história da humanidade para sempre. Não é possível mensurar as bênçãos que recebemos com o nascimento do Filho de Deus. A salvação da nossa alma é a maior delas, glória a Deus. Mas por causa da sua obra de Cristo no Calvário, podemos ter muito mais. Deus seja louvado por tamanho amor demonstrado ao enviar a nós o seu Filho. A visita dos pastores. Um anjo anunciou de modo glorioso o nascimento de Jesus, e pastores de ovelhas que estavam no campo durante a noite, olha lá,
ele lhes proclamou que o menino era o Cristo, o Salvador prometido. Ao chamá-lo de Senhor, o mensageiro usou o mesmo título de Deus do Antigo Testamento em Gênesis 15:7 e Êxodo 6:2. Ele usa essa mesma expressão, indicando que o Messias é Deus. Um coral de anjos exaltou o Todo-Poderoso, que por sua boa vontade dá paz aos homens por intermédio de seu Filho. Isaías 9:10 chama Jesus de príncipe da paz e Romanos 5 diz que por Jesus nós temos paz. Então os pastores foram a Belém e glorificaram o Senhor por ter encontrado o menino, conforme lhes fora dito. Que a igreja de Jesus nunca deixe de louvá-lo de coração pelo grande privilégio de ter encontrado o Salvador. Romanos 11:36 declara que Jesus é o nosso Salvador. Continuando a mensagem, Jesus é levado ao templo, olha lá. Em cumprimento à lei mosaica, o menino Jesus foi circuncidado ao 8º dia de vida, conforme Gênesis 17:9-14. Mais tarde, seus pais terrenos o levaram para ser apresentado a Deus no templo, pois segundo a lei, todo primogênito deveria ser consagrado ao Altíssimo. Números 3:13 está escrito isso. A circuncisão é sinal da antiga aliança, um rito estabelecido por Deus com a linhagem de Abraão, segundo a qual a nação de Israel se distinguiria das demais povos. No entanto, a nova aliança feita pelo sangue do Cordeiro, 1 Coríntios 11:25 está escrito isso, esse ritual não é mais necessário, pois representa a lei, não a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, não pela lei de Moisés, 1 Coríntios 7:19. Hoje os pais que temem o Senhor devem sim consagrar seus filhos a Deus em uma igreja, assumindo a responsabilidade de lhes ensinar desde pequenos o caminho que agrada ao Pai e sendo exemplo para eles. Simeão, cheio do Espírito Santo, aqui ó, Simeão, cheio do Espírito Santo, esperava a consolação de Israel, o que quer dizer que aguardava a chegada do Messias. Ele recebeu do Senhor a revelação de que não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Então, quando tomou o menino nos braços, ele o reconheceu imediatamente como o Salvador. Ana, por sua vez, é exemplo de serva dedicada, o qual, mesmo com quase 84 anos, vivia no templo de dia e de noite, servindo a Deus em jejum e oração. Ali chegando, rendeu graças ao Senhor e falou do menino a todos os que aguardavam a redenção de Israel. Simeão e Ana representam os crentes que nunca desanimam, mas perseveram e se dedicam à oração, estando sempre apto para discernir os propósitos do Altíssimo. Jesus entre os doutores. Aos 12 anos, Jesus foi a Jerusalém com seus pais para a festa da Páscoa, como fazia todos os anos. Sua família retornou para casa, porém, sem que seus pais soubessem, ele permaneceu no templo. 3 dias depois, quando foi encontrado, o Senhor estava entre os doutores interrogando, e estes se admiravam da sua sabedoria. Ora, assim como Deus, Jesus sabia de todas as coisas, mas como filho do homem, submeteu-se aos mesmos processos de desenvolvimento físico, psíquico e espiritual de qualquer ser humano. Desta forma, ele se qualificou como nosso sumo sacerdote, sendo semelhante a nós em tudo. Foi nesse maravilhoso aprendizado que ele se habilitou a interceder pelos seus junto ao Pai Celeste. Louvado seja Deus, porque não poupou seu próprio Filho para nos salvar. Aqui nesse texto nós já vamos encerrar. Você vê que Jesus, 2 vezes nesse capítulo 2, ele fala que Jesus é o primogênito, né? Quando Jesus nasceu, porque existe aquela mentira que Maria não teve outros filhos. Maria ainda teve, além de Jesus, 4 homens e 2 meninas. Então, ao todo, Jesus são 7 irmãos. Mas muitos acreditam que Maria permaneceu sendo virgem, que é uma mentira, né? Você acabou de ver que Jesus era o primogênito. Teve mentiras aí de uma religião romana que chegava a dizer que quando José casou com Maria, Maria já era mulher de outro relacionamento. Uma mentira absurda, né? Então aqui eu estou lendo para comprovar que Jesus era o primeiro, era o primogênito, filho de Maria. Então acredite na palavra, não acredite em conversa fiada, que Maria não teve filho com José. Tudo é mentira. Não acredite na falsa religião, acredite na palavra de Deus. Você acabou de ler bem claramente comigo que Jesus ele era o primogênito.
Jesus era o primogênito, está bem grande aí, ó. Qualquer Bíblia católica que você lê, evangélica, qualquer religião vai encontrar essa palavra. Jesus, ele era o primogênito, filho de Maria. Então, vamos agradecer a Deus por essa mensagem da Escola Dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Senhor, abençoa todos que estão recebendo essa mensagem, que estão compartilhando essas letras das Escrituras. Abençoa minha família, minha parentela, todos nós que estamos orando uns pelos outros. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre todos, pois nós oramos no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe você até domingo que vem na nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus.